Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e aqui comigo está João Carlos de Freitas. Tudo bem, João? Tudo bem, Carol. Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse virou nosso bordão, né? Nosso bordão fixo. É o nosso bordão. E vamos aí, né? Vamos viajar de novo. Vamos, e para onde a gente viaja dessa vez? Hoje nós vamos viajar. Ih, caramba! 2004. Olha, tá vendo? Tá tão perto que você nem lembra. Tá perto, 2004. É verdade. Você só me leva para longe? Hoje você está pertinho, né? Hoje está mais pertinho. Hoje a gente não precisa nem de aquele foguete de volta para o futuro. Um aviãozinho já basta. Hoje está ali pertinho. Mas aí essa história, ela inclui... Não, pera um pouquinho, desculpa, Carol. Pera aí. Não. É 2000, ano 2000. Tá tudo bem, eu matei tá a aqui charada. ainda. E, de novo, o personagem é o professor, né? Fizemos um episódio aí que a gente citou o professor, ele não era o protagonista da história, mas hoje ele é o protagonista, né? Professor Carlos Alberto Silva. Professor Carlos Alberto Silva, falecido, né? E deixou história, né? Nossa, construiu um legado. Com certeza. Acho que um dos grandes treinadores brasileiros. Inspirou aí muita gente, né? Muitas gerações. Chegou no Guarani assim, desconhecido e rejeitado, porque o Guarani vinha assim de uma fase, Carol, no ano 76, 77, 78. Ele chega no começo de 78, no início do ano. Mas tinha tido assim treinadores para a época, né, renomados, né, como Paulo Amaral, Dalton Menezes, né? Eram treinadores assim consagrados, né? E aí as coisas, o Guarani fazia muitas contratações de peso. Ele contratou Flecha e Campos, né? Flecha e André, no meados dos anos 70, e eles vieram assim como jogadores, que eles eram jogadores de seleção brasileira, mas assim não acrescentaram, não entregaram tudo aquilo que era necessário que precisava. Então ele faz uma renovação. Agora ele faz aquela renovação onde aparecem aqueles meninos, né, que depois foram campeões em 1978. O Renato, Careca, toda aquela turma lá, né? Capitão, Bozó, todo o pessoal. E o presidente, que era o Dr. Ricardo Schuff, ele resolve trazer um treinador promessa, né? Hoje a turma não liga mais, porque hoje, infelizmente, o nosso futebol aqui está tão por baixo que agora mesmo o Guarani contratou um treinador jovem, tudo, mas tá bom. Né? Naquela época tinha debate, mas vai contratar um desconhecido. Mas veio, né? Veio o Dr. Ricardo Schuff. O Carlos Alberto Silva, trazido pelo Dr. Ricardo Schuff, foi buscar em Araraquara, estava na Ferroviária. Mas assim, o cartão de visita do Carlos Alberto era lá em Poços de Caldas. Lá ele fez um serviço na Caldense, muito bom, começou a aparecer lá. Mas aparecer assim, né? Para quem é do meio, né? Não era, tinha projeção. Né? Embora a Ferroviária já fosse um time, mas não era assim, não era com uma projeção como o Guarani, como o Campinas. Aí o professor vem, é apresentado. Eu me lembro, Carol, sabe? Faz um tempinho. Ele fala assim, o Ricardo Schuff fala assim: olha, Carlos Alberto, eu tenho 2 anos de mandato e você tem 2 anos de emprego. Aquilo, até hoje, eu falo, caramba, como é que um presidente tem coragem de falar isso, né? Porque treinador de futebol é resultado, né? Exatamente. Perdeu 3 partidas. Já balança, né? Balança, né? Então ele garantiu e deu tudo certo. Aí a história do Carlos Alberto é a história que, né, ele fez a história, saiu do Guarani, foi para São Paulo e foi voando, né? Nos anos 80, ele é convidado para ser treinador da seleção brasileira. O presidente da CBF era o Nabia Bichedi. Então convida o Carlos Alberto, mas convida o Carlos Alberto Silva por quê? Porque o primeiro convocado, o convidado, foi o Cilinho. O Cilinho estava... Que recusou, né? Cilinho recusou. Cilinho olhou o plano de trabalho. O Cilinho era muito intransigente, né? Ele era do jeito dele, se não fosse. E trabalhar na CBF, não que
o cara vai passar por cima do treinador, mas há algumas regras. Requer muito jogo de cintura. É, né? eu acho que você sabe muito mais do que eu sobre isso, né? Requer jogo de Porque cintura. o Vadão trabalhou 2 anos, Quase 5, na verdade. quase 5, olha 2 só. anos e meio na primeira passagem e quase 2 anos Somando na as duas segunda. passagens, quase 5. Você acompanhava, você estava sempre ao lado dele, como assessora dele. Então, eu acho que você viveu aquele ambiente da CBF, né? Aquela Assim, política, né? não vivi lá, né? Mas sabia do que acontecia, Sentia. porque eu estava sempre perto do meu É. pai, a gente conversava bastante. Porque a verdade é o seguinte, ele estava lá, mas todo mundo quer estar no lugar dele, né? Todo mundo fala, nossa, mas vai pro feminino, só que vê Todo se mundo, não quer ir. todo mundo quer. E aí você vive né, essa roda viva. Eu me lembro bem, né, da passagem do Vadão. Nossa, a gente aqui em Campinas ficava aí danado. Quando lá do Rio de Janeiro, às vezes tinha jogo assim, às vezes vinha críticas ao Vadão. A gente não admitia, meu Deus do céu. Na segunda passagem foi muito complicado. Foi. E principalmente as comentaristas. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei qual foi o acordo entre elas e o motivo do porquê fizeram o que fizeram, mas foi um massacre da reputação do meu pai. Foi sim. Eu não vou ficar citando nomes aqui, né? Porque todo mundo sabe quem... Quem acompanhou sabe mas quem foi. eu mesmo, até hoje, eu tenho restrição a esse profissional, ou a essa profissional. Não é porque é mulher, não, viu? Porque dizem aí que os homens têm rejeição às mulheres no futebol, mas nesse caso, né, ela fazia... Infelizmente, ela foi infeliz, assim, Foi né? muito. Eu mesmo me lembro quando vinha de lá, eu rebatia aqui, cara, eu falava assim, essa moça precisa conhecer 1% da trajetória do Vadão, da vida do Vadão, da postura do Vadão, do conhecimento do Vadão. Vocês não sabem nada de Vadão, né? E, enfim, elas... eu também não entendi. Foi um movimento muito estranho. Não sei se tinha interesses, enfim, né? Enfim. Isso já passou. Isso também dá uma história, né? Isso já passou. Aí o professor Carlos Alberto, ele é convocado pela CBF, né, porque o Cilinho tinha recusado, mas olha só, professor Carlos Alberto Silva, ele tem a elegância de vir a Campinas, o Cilinho estava na Ponte, 1987, ele estava na Ponte. Aí o Carlos Alberto teve assim essa dignidade de vir a Campinas, dar uma satisfação ao Cilinho, né? Não que o Cilinho precisasse tal, mas ele fez questão de vir assim para dizer para o Cilinho o seguinte: olha, eu só estou indo porque você não vai, né? Eu só estou indo, é por isso que eu estou, né? Assim como o Mano Menezes, né? Quando o Mano Menezes foi à seleção agora há pouco, no início dos anos 2000, o Mano Menezes foi porque o Muricy não quis, né? Porque o treinador seria o Muricy, não era o Mano. Mas são essas coisas que acontecem na CBF. E ele veio a Campinas. Chegou aqui de manhã, um dia, no campo da Ponte, e a Ponte estava treinando lá no campo, no estádio. E quem recebeu foi o presidente, na época, recebeu direitinho, tratou bem tudo, mas falou para o Carlos Alberto aguardar, né? Porque estava treinando. Aí ficou lá o Carlos Alberto esperando o Cilinho acabar o treino. Então, você sabe o que aconteceu? O Cilinho, isso eu não perdoo no Cilinho. Ele não atendeu ao Carlos Alberto. Que deselegante, né? Feio, né? Porque foi um gesto tão nobre, educado, nobre, exato. Era o Carlos Vaquiano, o presidente da Ponte. Ele fez uma sala ali, né, para o Carlos Alberto, até um ponto. Depois ele também teve que se retirar. Mas falou, não, pode ficar esperando que já vai acabar aquela história. Pois acabou o treino, ficou o Carlos Alberto lá e o Cilinho passou direto. Não deu, sabia, viu, que ele estava lá, claro, né, foi informado. Mas o Cilinho não atendeu ao Carlos Alberto. E eu não gostei. Olha que eu sou, né, assim, como é que fala, fã do Cilinho, sou quase que um cilinista, mas não deveria ter feito isso. Não, de forma alguma. Não deveria ter ouvido. Não sei porquê. Ele era intempestivo, ele era temperamental, enfim. Vai saber o que passou na cabeça dele, né? E eu sei que o tempo passou daqui e dali. Carlos Alberto foi para a Europa, fez uma carreira, dirigiu La Corunha, foi para Portugal, dirigiu Porto, bom, andou por lá, né? E fez uma carreira no Japão. Acho que ficou lá uns 2, 3 anos no Japão, né? E lá, é claro que ele se robusteceu
de dólares, né? Imagina nesse preço que está o dólar hoje, se robusteceu de dólar e fez uma magnífica carreira. Muito bem. Aí, nós aqui em Campinas fazíamos esse programa lá na rede CNT, que era o Valdenir Morim que fazia a apresentação. E na bancada eu trabalhava, né, junto com ele. A gente era sócio no projeto, né, que era um projeto legal. O programa chamava-se Mesa Redonda. Ele ia ao ar todos os domingos à noite, tinha 2 horas de duração. Quando que você faz isso, né? Hoje em TV dia. regional, mas naquela época tinha. E era um programa tradicional, ficou no ar um bom tempo. Ia convidados, debate, aquelas coisas que a TV mudou, mas não mudou nada, né? Que os modelos são... Na verdade, só repaginaram, Só né? As mesas jeitinho, redondas. mas o modelo era aquele que você vê ainda hoje, né? De debate, etc. E debatia a rodada, né? Era muito bom, porque tinha acontecido a rodada no domingo, o programa ia à noite, você ficava debatendo a rodada. E eu participava junto com o Roberto Diogo, junto com o Zenon e o André Ramos, que eu acabei de falar em outra história aí. A gente fazia todos os domingos o programa. E você sabe, Carol, imprensa do interior é tudo na raça, né? A gente não tem lá o produtor para ir, né, para ir atrás do convidado, o carro que vai lá buscar o convidado, essas coisas que nós não temos mesmo essa estrutura. Então, tudo era na raça. A gente que ia atrás do convidado, a gente que convidava. A gente produzia, redigia. É aquela coisa, né? Cobre escanteio e corre para cabecear. Era desse jeito, para sair o programa, né? Para sair o programa, para, enfim, as coisas acontecerem. E aí, o professor Carlos Alberto Silva, que ele era amigo, né? Ele ficou amigo aí por causa dele ter trabalhado no Guarani. Ele tinha voltado para o Brasil e estava em Campinas, né? Ele estava em Campinas, ele ia dirigir de novo o Guarani. Ele acho que passou pelo Guarani umas 3, 4 vezes, né? Dirigiu muitas vezes o Guarani. E ele estava em Campinas, estava morando, e é evidente que a gente não ia perder a oportunidade de convidá-lo, né? De levar lá para ele. Ele sempre era uma pessoa de muito conteúdo esportivo. Fizemos o convite, demorou um pouquinho para ele poder encaixar a data e tal, até que um dia aconteceu dele ir no programa. Então, o programa lá começava às 8 horas, era aqui em Americana. O estúdio era aqui em Americana. A gente saía de Campinas, às vezes, 7 horas. Né? Quer dizer, começava às 10, né? E a gente saía bem cedo, assim, porque antes tinha que produzir aquelas coisas, né? Fazer sempre algum retalho, etc. A gente saía cedo. E nesse dia nós marcamos 8 horas de ir buscar o professor, né? Na casa dele, tudo. Morava ali perto do Guarani. Aí foi lá, eu e o Diogo, tal, fomos lá. Vamos embora. E ele era divertido, sabe? Cheio de história, mineiro. Nossa, imagina. Até o jeito de contar é diferente. Né? Contar a história é com mineiro, né? Eles são contador de história. E aí ele era gozador, tá? Que ele era introspectivo, muito sério, assim, mas pô, no coloque assim, na amizade, ele era sensacional. E era legal, e era gozador mesmo, era irreverente, sabe? Isso aqui lá, né? Era assim para o Carlos Alberto. Aí, tudo bem, fomos lá para a Americana e ele fez o programa, participou do programa, aquele show de futebol que ele dava, de conhecimento, a bagagem dele, né, toda a trajetória dele, realmente era fantástica, né? E ele com muita, como é que fala, muito desprendimento, né, muita amizade, ele atendeu, fizemos lá 2 horas de programa. Aí, quem patrocinava o programa era o Café Canecão. Até hoje está aí, amigos nossos aí, né? O pessoal do Café Canecão. Eles patrocinavam o programa. E aí eles mandavam café para a gente à vontade lá, né? Hoje, no preço que está o café, compensaria. Nossa, pode mandar para mim. Seria Aceito. muito bom. Muito bem. Aí fizemos o programa, acabou o programa. A gente foi lá e entregou um quilinho de café para o professor, né? 2 pacotinhos. Humildade. Não, professor, obrigado. Tal. Aí o Carlos Alberto, ele pegou de bom coração tudo, né? Mas ele ficou, tá, obrigado. E ficou assim, né? E ele tinha mesmo essa liberdade com a gente.
tirando sarro. Aí ele terminou assim, falou, então, aquele jeito mineiro, então, eu estou vindo aqui no programa, 2 horas de programa, etc. e tal, e estou ganhando 1 quilinho de café aqui, pô, obrigado mesmo. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, que lá no Japão, né, onde eu trabalhei, muitas vezes eu ia à entrevista. Aí acabava a entrevista, eles falavam assim para mim, passa lá no caixa e pega lá um cachê. Eu falei, claro, né? Aí eu passava lá no caixa e pegava o cachê. Aí eu ia contar o cachê, sabe quanto que era o cachê que vinha lá dos japoneses? Mas quanto, professor? $3.000. Poxa vida! $3.000. Falei assim, professor. Aí ele praticamente, e onde que é o caixa aqui? Aí a gente também não é boa. Falei assim, não, professor, hoje é domingo, o caixa está fechado, né? Mas o senhor leva 1 quilo de café. Que vai estar muito bem pago. Exatamente. Aí ele deu risada e falou assim, não, olha só, não, esse café aqui vale muito mais que $3.000. Olha só. Vale a amizade que eu tenho com essas coisas. Com né? certeza. E assim foi embora tudo. Depois quando o Mauro Cabeção morreu, né, foi assassinado, ele já tinha parado de ser treinador, já tinha parado. Eu fui no velório do Mauro, naquela comoção, sabe? Nossa Senhora, foi terrível. Ele foi aqui em Nova Odessa. Eu cheguei no velório, aquele monte de gente assim. Eu fui no caixão fazer uma oração. E a sala, quando eu olho assim ao lado, quem que está quietinho assim, de um blazer e tal. Assim. Você chegou a contar essa passagem em Acho que alguma outra história? Eu contei, mas eu nunca esqueço disso, porque sempre que eu posso eu repito, foi marcante. Estava ele lá, tal. Falei, poxa, professor, ele morava lá em Belo Horizonte. Mas o senhor veio lá de Belo Horizonte e tal, o senhor já não está nem trabalhando. Ele falou assim para mim, não, onde os meus meninos estão, eu estou junto. Você, como quem diz, né? Ele nunca esquece aqueles meninos lá do 78, que ele, claro, né? Foram os jogadores que deram para ele a glória. Mas, para ficar alegre, então, o cachê do professor Carlos Alberto Silva não foi os $3.000 que ele ganhava no Japão, foi 1 quilinho de café, o café do canecão. Aí Poxa vida. Que segundo ele, fala, não, vale mais que $3.000. Não, tá certo, João, muito obrigada. Se você gostou dessa história, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Se quiser rever ou conhecer as outras, é só acessar o nosso canal no YouTube ou o site do jornal, diariocampineiro.com.br. Até a próxima!